Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Aulinha 5 de hoje do Saeb, vamos falar de dois teoremas importantes, Teorema de Tales e Teorema de Pitágoras. Então, preparado? Vamos lá estudar? Mas antes, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo para fazer a informação chegar ao maior número de pessoas possível. Então, bora lá? Tales foi um matemático grego que viveu nos seus milênios de anos atrás, e aí ele definiu, entre tantas outras situações, o Teorema de Tales. A famosa história que todo mundo conta é numa viagem que ele fez ao Egito e ajudou o faraó a calcular a altura de uma pirâmide, de acordo com a sombra do Sol. Então, por exemplo, aqui nesse nosso desenho, né? Eu preciso saber qual seria a altura da pirâmide, mas daí eu não tinha como calcular essa altura. Então, se eu pensar nesse segmento, que eu vou chamar de H, o Tales percebeu que em determinado momento você tem uma sombra projetada em determinada hora do dia, né? Então, essa sombra é possível de ser calculada. Vamos supor que aqui deu 40 metros de sombra, beleza? O Tales disse, então, que se eu colocasse um bastão ao lado dessa pirâmide, e obviamente eu consigo calcular o tamanho desse bastão, vamos pensar que esse bastão aqui ele tem 3 metros de altura. E ele percebeu que nesse mesmo instante, a sombra desse bastão estava numa proporção de 2 metros. O que o Teorema de Tales diz? Que a gente consegue fechar um triângulo retângulo aqui, e aqui também a gente consegue fechar um triângulo retângulo, correto? E esses triângulos, eles são semelhantes. Qual é o caso de semelhança? A gente tem, obviamente, ângulo de 90 graus, que a gente pode marcar aqui. E como é o mesmo Sol, o ângulo de inclinação que bate e projeta a sombra também é o mesmo. Então a gente pode ter o caso ângulo, 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 obviamente, porque os triângulos terão os mesmos ângulos, então eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, existe a proporção do Tales, que diz o seguinte, a altura está para sua sombra, assim como a altura do bastão está para sua sombra. E aí, nesse modo, nessa configuração de conta, eu faço uma continha de proporção, uma regrinha de 3. Multiplicando o cruzado, a gente tem 2 vezes o H igual a 40 vezes 3. Então, essa altura vai ser 120 dividido por 2, e a gente vai ter uma altura, então, de 60 metros. Vamos ver alguns outros exemplos agora. Então, galera, Tales também é muito comum em relações de retas paralelas cortadas por transversais. Então, olha só esse exemplo aqui. Eu tenho 3 retas paralelas, o A paralelo a B, que é paralelo a C, cortadas por essas duas transversais. O fato das retas serem paralelas vai indicar pra gente uma relação entre os segmentos. E aqui entra o Teorema de Tales de novo com aquela proporção. Eu posso falar que o x ele é proporcional a 8, da mesma forma que o 6 lá do outro lado, lá na outra reta, vai ser proporcional a 12. Então, como que eu vou montar a relação de Tales? X está para 8, assim como o 6 está para 12. Tudo que acontece de um lado precisa acontecer do outro também. E a gente agora é só multiplicar cruzado. Lembrando, em vídeos anteriores meus eu mostro para vocês na relação de regra de 3 que você pode encontrar uma semelhança na conta que não precisa necessariamente multiplicar cruzado. Por exemplo, eu posso perceber que o 6 indo para o 12, ele é vezes 2. Então o valor de x quando foi para o 8 também teria que ser vezes 2. Aí tu pode perceber. Quem vezes 2 que dá 8? É o 4. Portanto, então a gente tem que x igual a 4. E daí já resolve a continha sem ter que fazer a multiplicação cruzada, entendeu? Teoremazinho de Tales quando eu tenho retas paralelas. Vou mostrar para vocês alguns casos particulares agora, tá? Então olha só, galera, a gente tem esse caso específico aqui. Eu preciso descobrir esse valor e aí a gente tem a informação que todo esse segmento é 12. Então como que eu vou montar o Teorema de Tales? Eu vou falar que x está para 12, ou seja, esse pedacinho está para todo esse. Assim como, então qual é a relação que eu vou fazer lá do outro lado? O 6, que é o mesmo equivalente do x, e agora eu vou pegar todo esse segmento. Então se tudo isso daqui era 12, tudo isso aqui vai dar o somatório de 6 mais 12. Então eu estou falando de 18. Então aqui eu vou montar 6 está para 18. Aí aqui você pode multiplicar cruzado ou, por exemplo, perceber, né? Tu percebe o seguinte, do 18 para o 6 é como se tivesse dividido por 3. Então do 12 para o x eu também vou dividir por 3. Então 12 dividido por 3 eu vou ter que x igual a 4. Bom, agora um outro jeitozinho que pode aparecer no Teorema de Tales é quando as retas se cruzam no meio do caminho. Então o que fazer quando elas se cruzam? Você sempre vai seguir as retas mesmo que ela não tenha o cruzamento. Então, por exemplo, quero descobrir o valor desse y, eu posso pegar essa situação aqui de baixo. Não vou pensar lá no x e nem no 3 ali em cima. Então percebe que daqui para baixo as retas não se cruzam. Então eu vou falar que 4 está para y, assim como o 2 está para 4. E aí você consegue perceber, inclusive, uma relação de dobro, né? O 4 é o dobro do 2, então y vai ser o dobro do 4. Então y aqui vai ser igual a 8. Fechou, descobri o valor de y, beleza? Agora, para a gente descobrir o valor do x, eu posso me basear nesses dois casos aqui de cima, mas daí percebam que a reta se cruzou. Então cuidado para não falar que x está para 4, porque a reta do x, ela segue lá no 2, assim como a reta do 3, ela segue para o 4. Então na hora de montar a nossa continha, como que fica? Olha lá, o x está para, seguindo a reta, 2, assim como o 3 está para 4. Eu posso perceber que o 4 é o dobro do 2. Então o x ele também tem que ser o valor que foi para o dobro do 3.
Então, automaticamente, x igual a 1,5. Então, cuidado, quando as retas se cruzam, você tem que seguir a reta para saber com quem que você vai montar o teorema de Tales, beleza? Agora, um último caso do teorema de Tales que cai bastante em provinhas, tá? Observem essa situação, galera. Um triângulo dentro de outro. E dá uma vontade enorme, como seguindo o teorema de Tales, de falar o seguinte, né? Que o 2 está para x como o 4 está para 12. Mas cuida, porque não é essa a relação. A relação é que eu vou comparar esses dois triângulos. Então eu tenho, ó, esse triângulo maior, fazer de vermelho aqui para vocês, ó. O maior, ele tem as dimensões 12, e a base dele, gente, é tudo isso. Então 4 mais 2 ficou 6. O triângulo menorzinho que está aqui na ponta, ó, ele também tem um ângulo de 90 graus, a sua altura é x e a sua base é 2. Então a gente vai fazer o comparativo desses dois triângulos, percebam. Então eu posso falar igual lá na historinha da pirâmide, né? O 12 está para 6, assim como o x está para 2. E aí eu consigo montar minha relação. Muito cuidado, então desmembra os triângulos na hora que estiver fazendo uma questão dessa numa prova, ok? Então olha só, eu posso perceber aqui que o 6 vindo para o 2 diminuiu por 3, então o 12 vindo para o x eu também vou dividir por 3. Então 12 dividido por 3, x igual a 4, e aí é a nossa resposta do que a gente precisava. Beleza? Então, galera, teorema de Tales basicamente é isso. Agora é você buscar questõezinhas aí na internet para resolver parecidas e aí se dá super bem, seja na prova do Saeb ou em alguma avaliação que você venha fazer. Fechou? Agora vamos dar uma olhadinha no teorema de Pitágoras. Bom, galera, o Pitágoras, também matemático grego lá dos seus milênios de anos atrás, ele desenvolveu uma ideia a respeito do triângulo retângulo, ou seja, esse triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Nesse caso, a gente vai ter o maior dos lados, que é sempre o lado que está apontando para o ângulo reto, a gente vai chamar ele de hipotenusa, tá? E os outros lados são catetos, então aqui eu tenho cateto B e cateto C. O que diz o teorema de Pitágoras? O seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Basicamente, isso é o teorema de Pitágoras. Olha aqui o exemplo que eu coloco para vocês, bem simplesinho, ó. Tá lá, numa situação problema, você tem aqui um triângulo retângulo, quero descobrir a hipotenusa, um lado vale 4 centímetros e o outro vale 3 centímetros. Portanto, como que fica por Pitágoras? Que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A gente tem aqui que x quadrado igual 4 vezes 4 dá 16, 3 vezes 3 dá 9, x ao quadrado igual 16 mais 9 dá 25, e o quadrado passa para lá como uma raiz, né? Fica a raiz quadrada de 25, portanto x igual a 5 é a resposta. Aquele cateto vale, então, 5 centímetros. Entenderam a ideia? Galera, teorema de Pitágoras é sempre essa jogadinha. Hipotenusa, cateto, cateto, a relação deles elevado ao quadrado. Vou mostrar para vocês agora, muito importante, que a gente chama de ternas pitagóricas, que são os valores relativos no triângulo de Pitágoras, que aparecem com muita frequência. Bom, galera, uma terna pitagórica mais famosa de todas é a relação do 3, 4, 5. Cuidado, não vai valer para 1, 2, 3, para 5, 6, 7. É para o 3, 4, 5. Essa relação, o 5 sendo hipotenusa, o 3 cateto e o 4 cateto, fecha com uma terna pitagórica. Então você está fazendo uma provinha. Um dos valores é 3, o outro é 4. Opa, automaticamente, não precisa nem fazer conta, você já vai sacar que a hipotenusa vale 5. E legal que tem essa terna e os seus múltiplos. Por exemplo, se eu dobrar esse triângulo, eu posso ter o valor, o dobro do 3, 6, o dobro do 4, 8, o dobro do 5, 10. Então também uma terna pitagórica, 6, 8, 10. Quer ver, ó? Exemplo, você está lá fazendo uma provinha que o cara colocou para você um triângulo retângulo. Aqui é 20, aqui é 16 e aqui é x. Bom, o que eu posso pensar? Opa, peraí, me lembra uma terna pitagórica. Porque o 20 pode ser escrito como 5 vezes 4. O 16 pode ser escrito como 4 vezes 4. Opa, olha a terna, gente, ó, 5, 4 e eles estão sendo multiplicados por 4. Portanto, o meu valor do x vai ser 3 vezes 4. Então, x igual a quanto? 12. A gente consegue montar essa relação pensando na terna pitagórica. Não precisa fazer a continha, levar a hipotenusa ao quadrado. Tu percebeu, ó, 20 e 16, aqui vai ser o 12. E aí a gente tem exatamente a relaçãozinha utilizando a terna pitagórica, economizando bastante tempo. Bom, e aí, galera, fazendo esses estudos, mandem muito bem lá na prova de vocês. Agora o importante é que vocês realmente estudem. E agora uma provocaçãozinha final desse vídeo é a seguinte. Quanto tempo hoje você está na frente do computador? Bastante? Quanto tempo tu está na frente do celular? Se já é muito, vamos fazer o seguinte, dá uma pausa agora depois desse vídeo, pega lá o caderno, repete os exercícios que a gente fez e depois vai ver o tempo lá fora, andar de bicicleta, jogar bola, conversar com os amigos, sair um pouquinho do mundo virtual. Cuidado, gente, não fica muito tempo na frente do celular, do computador, porque o nosso cérebro precisa conhecer o mundo aí fora. Se liga nessa dica, tá bom? E se você gostou, bora compartilhar, fazer esse vídeo chegar ao maior número de pessoas possível e bora estudar que o Saeb tá chegando. Fechou, gente? Aquele abraço.